Oi pessoal da Aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você está aqui conosco já faz um tempo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Que bom que você está aqui. Nós estamos indo então agora para a nossa segunda aula do módulo de leitura e produção textual, que tem como título Aula de Longe. Então essa é a temática que a gente vai tratar nessa aula. Nós já tivemos diversas aulas sobre diversos conteúdos, sobre diversos assuntos, desde educação a temas de debate contemporâneo, e também a gente já teve algumas aulas mais focadas em algumas habilidades, como fala, como escuta. A gente já teve algumas aulas também com foco em literatura, que nós tivemos recentemente. Então, vocês têm um mundo aí para descobrir. Quem não sabe ainda, tem muitas aulas, e junto com essas aulas aqui em vídeo, também tem um material complementar para vocês continuarem estudando, terem acesso aos textos na íntegra, outras dicas de como utilizar a língua. Então, tem tudo aí à disposição. Lembre-se de se inscrever, de dar o like e também de comentar de onde vocês são, quanto tempo vocês estão estudando português, e responder as perguntas que sempre são feitas aqui, certo? Então, nossos objetivos, agora nessas aulas que tem como foco maior as habilidades de leitura e escrita. Então, aprimorar as habilidades de leitura e escrita de diferentes gêneros discursivos, desenvolver maior reflexão linguística acerca dos conhecimentos gramaticais para utilização nos textos, promover debate acerca das temáticas das aulas. Então, a gente sempre tem um tema, a gente sempre tem os textos que são o centro da nossa aula, e a gente discute sobre eles, vocês têm contato com falas diversas sobre esses assuntos, e também a gente faz uma breve revisão dentro disso, porque a gente está utilizando a língua para ler esses textos, para depois vocês produzirem esses textos, que vocês vão acabar revisando conteúdos que vocês já viram ou que já foram passados aqui nas aulas anteriores, e vocês vão precisar ir atrás também, então, para revisar, para ver se ficou alguma dúvida ainda. Então, utilizem muito toda a nossa playlist para revisar, baixem os materiais complementares, que lá tem exercícios, tem as breves explicações também dos conteúdos. Então, para início de conversa, para a gente começar aqui a entender um pouquinho melhor esse tema e vocês comentarem as respostas aqui, a gente tem 5 questões nessa parte, mais uma a seguir. Então, a primeira: em qual modalidade, presencial, distância ou outras modalidades de ensino, você finalizou os seus estudos? Então, quando vocês estudavam em escola ou universidade, enfim, o que vocês quiserem pensar, assim, de estudo. Aqui eu penso mais em escola regular, tá? Vocês fizeram uma presencial, à distância ou de outra forma, estudo em casa? Como é que foi? Como foi a sua experiência? No seu país, as pessoas têm estudado mais em modalidade presencial ou à distância? Ou outras formas também vocês podem responder. Você conhece alguém ou é a pessoa que estudava de forma presencial, mas agora, devido à pandemia, estuda à distância? Se sim, como está sendo essa experiência para você? Então, nós esperamos aqui a resposta de vocês nos comentários. E a sexta questão: liste alguns argumentos contra e a favor de ensino à distância durante isolamento social. Então, de um lado, vocês vão ter que escrever o que vocês acham que não é bacana, o que vocês acham, que argumentos vocês têm contra esse isolamento, sobre estudo, ensino à distância durante esse período, e o que vocês acham que é a favor. Então, isso é bem pessoal. No material complementar também vocês têm esse quadro, que quem imprime o material pode escrever, ou vocês também podem tentar escrever no documento mesmo em PDF, baixando no computador de vocês. Então, a gente vai para o texto, que tem como título Aulas Online, Ajuda da Família, como as crianças têm estudado durante a quarentena. Escolas procuram passar o conteúdo do ano letivo por meio de aulas online. Familiares também têm dedicado parte de seu tempo para ajudar no estudo. Esse foi um texto publicado dia 19 de maio de 2020 pela redação Folha Vitória. Então, o texto está na íntegra no material complementar, o link de acesso também vocês encontram ali no material complementar, e agora vocês vão ver
na tela maior, né, aí o texto. Com a suspensão das aulas provocada pela pandemia do novo coronavírus, um dos desafios dos estudantes na quarentena tem sido estudar em casa. Com as orientações da escola e a ajuda da família, a criançada tem se adaptado às novas formas de aprender. O menino Lorenzo Custer Cavati, de 6 anos, é um dos que, com a disseminação da Covid-19, passou a estudar em casa, na Praia da Costa, em Vila Velha. Todos os dias, ele assiste às aulas transmitidas ao vivo pelas professoras da turminha dele pela internet. Para isso, ele veste até o uniforme da escola para sentir que está realmente em aula. O pai dele, o engenheiro Ricardo Cavati, que está trabalhando em casa em regime de home office, acompanha de perto os estudos do filho. A gente destaca que a aula online tem sido muito produtiva e o grande desafio é manter o aluno focado em frente à tela de um computador ao longo de uma tarde de estudo ou, para outras turmas, ao longo de uma manhã, ressaltou. Lorenzo é aluno de um colégio particular do município. Apesar da quarentena, não tem moleza não. A criançada do ensino fundamental 1 tem tido diariamente 4 aulas de 40 minutos cada uma. Nada de aulas gravadas. São aulas interativas, dinâmicas, onde os professores trabalham com os conteúdos, inclusive que foram traçados para o planejamento anual de 2020, que estão sendo seguidos à risca, destacou a coordenadora pedagógica do ensino fundamental 1 da escola, Mara Darós. Os pais também têm encontros virtuais com os professores. Durante essas reuniões, eles recebem orientações sobre como ajudar os filhos durante as aulas, além de informações sobre o desempenho. A gente vai mediando os processos que a gente precisa, seja a questão de orientar as famílias nos desafios que elas estão percebendo em casa, seja esse apoio que a gente precisa dar em relação às intervenções corretas dentro de cada estágio, frisou a orientadora do ensino fundamental 1, Nádia Marquesi. Esse feedback de mão dupla tem sido formidável para a gente ter a sensação de como a escola, os tios e as tias, têm tido trato com o aluno, o Lorenzo no caso, e a gente pode reportar aos professores nossas dificuldades e alguns pontos de melhoria, destacou Ricardo Cavati. Aulas com a avó. Mas e quando o pai e a mãe não têm tempo disponível para ajudar? O estudante Pedro Castelo, de 6 anos, passou a fazer as atividades da escola com a avó que mora no mesmo prédio, no andar de cima, no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha. Dona Maria Regina fica atenta a cada letra e a cada palavra do neto, que está aprendendo a ler. Para a mãe de Pedro, a analista de importações Mônica Castelo, essa ajuda é fundamental, já que, mesmo trabalhando de casa, ela não consegue dar a atenção que gostaria para os 2 filhos. Com a rotina de trabalho, mesmo estando em casa, é muito puxado, e eu não estou tendo tempo mesmo para poder explicar a matéria para ele, acompanhar o que está sendo passado pela escola. Com ela, a filha, como ela é mais velha, a gente meio que deixa fazer sozinho, mas com ele está sendo complicado, eu tive que pedir um auxílio, afirmou. A filha mais velha, a Rava, de 12 anos, diz que está se virando sozinha nos estudos em casa. Ela conta que, no começo, foi bem difícil, mas depois a menina passou a tirar notas melhores nas provas do que no ano passado. Eu me superei. Ano passado, se eu tirava nota ruim, este ano eu estou tirando acima da média. Se a prova vale 15, eu estou tirando 11, conta. Mônica não esconde que fica preocupada com o aprendizado dos filhos longe da sala de aula. No entanto, ela reconhece que o momento é de se recolher em casa e proteger a família do novo coronavírus. As escolas não têm como passar todo o conteúdo que eles estudariam em aula para as crianças aprenderem em casa. Então, eu acho que eles estão enxugando o conteúdo para passar realmente o que é básico, o que é necessário para aquele ano e no ano seguinte. O professor vai poder pincelar com mais atenção, mais cuidado, fazer os reforços necessários, mas agora é necessário ficar em casa para a proteção de todos, ressaltou. Então, voltando aqui, essa é uma reportagem então, feita pela Fernanda Batista, da TV Vitória Record TV. Então, a gente viu aqui nesse texto esses relatos e essa discussão sobre ensino em casa durante esse período de pandemia e como as famílias estão lidando com os seus filhos e com seus trabalhos, né, tudo acontecendo no mesmo lugar. Então, vocabulário, só para chamar a atenção de algumas palavras. Criançada é um substantivo feminino que significa quantidade de crianças. Então, você fala, é a criançada lá, é um monte de criança. Então, por isso, garotada, pequenada, bastante criança.
Moleza é um substantivo feminino, tem um sentido figurado ali no caso, que fala falta de firmeza, de atividade, não uma coisa mole, por exemplo, mão mole, né? Não é de moleza nesse sentido. Figurado, então, falta de firmeza, de atividade, e no Brasil tem um significado informal de falar aquilo que é fácil. Exemplo, vida de modelo não é moleza. A risca é uma locução adverbial que significa ao pé da letra exatamente. Então, se você fala, eu estou cumprindo a risca, você está cumprindo aquilo exatamente como deve ser feito. Então, algumas perguntas de compreensão para vocês responderem aqui no comentário. Quais são os desafios das crianças em estudar em casa durante a pandemia? Que comportamentos as crianças passaram a ter para se sentirem mais em ritmo de aula? De que modo a família ajuda as crianças nesse período? O que significa dizer que está se virando? Que significado? O que vocês entendem por isso? Está se virando. E a produção textual? Imagine que você é jornalista da Folha Vitória e escreverá uma notícia sobre o ensino à distância em tempos de pandemia. Em seu texto, você deve contextualizar a situação atual, mundial, refletir sobre o ensino à distância e apresentar caminhos para um melhor aproveitamento de estudos nessa situação. Então, aproveitamento. No material complementar vocês vão ver que está direitinho. Não é aproveitando, mas melhor aproveitamento de estudos nessa situação. Então, o contexto é esse que vocês têm. Vocês não são mais apenas estudantes de português agora para escrever esse texto, mas são jornalistas e vocês têm que pensar, então, quem vai ler essa história, qual é o objetivo desse texto, o que vocês precisam incluir nesse texto para poder escrever, certo? Então, fique ligado na língua. Tipo textual, ou gênero do discurso solicitado. Então, aqui é um gênero do discurso, notícia. Então, lembrando o que é uma notícia, como é que eu escrevo, quais são as partes de uma notícia. Recursos coesivos, conjunções e expressões que vocês podem utilizar. Nesse texto, tem diversas expressões sendo utilizadas, como seguir a risca, não é moleza. Então, vocês percebem que está sendo utilizada essa forma, essa linguagem. Vocês podem utilizar na notícia de vocês também. Tempos verbais, que vão ajudar também a escrever essa notícia, né? No passado, no futuro, certeza, incerteza, tudo isso que a gente já viu e aqui está destacado para vocês darem uma olhada com mais atenção nos estudos de vocês, certo? Então, lembre-se de baixar o material complementar para seguir estudando e, gente, é isso. Até mais. Bons estudos!